Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole, tenho um relato um pouco maior hoje, daquele jeitinho que vocês amam, e eu também. Não li ainda esse relato, mas eu creio que é mais um daqueles que vai nos surpreender, trazer mais e mais conhecimento, cura, libertação e confirmação. Deus revela para nos libertar e para que nesse processo de cura e libertação depois a gente passe também a ajudar outras pessoas e fazer parte dessa conscientização. Nós somos instrumentos valiosos do Senhor aqui na Terra e Ele dá dons para cada um de nós, então Ele usa a vida de nós, de cada um de nós, de uma maneira única e especial para servir a Ele, para glorificar o nome dEle, porque no final é entre nós e o nosso Criador. E antes de começar, eu quero agradecer mais uma vez a Blanca. Ela falou pra mim: ai, Cris, eu gostei tanto desse copo. Gente, achei a minha cara. Olha que coisa mais linda. Mas o mais lindo de tudo, além das borboletas, de todas essas cores, dessa menina linda, é o que tá escrito aqui, ó. I am who God says I am. Eu sou quem Deus fala que eu sou. Somos filhas amadas do Senhor, para as mulheres que estão aqui, para os homens, filhos amados do Senhor, do Criador, do Todo-Poderoso. Então, Blanca, tô aqui com meu chazinho, muito especial, com um copo que eu ganhei. Obrigada, linda do Senhor. É muito bom sentir o carinho das alunas e poder conhecê-las pessoalmente. Deus abençoe, Blanca. Beijo no seu coração. E mais uma coisa que eu quero celebrar com vocês, que agora, dia 10, sexta-feira, estamos começando a 4ª turma de formação em terapeutas. Hoje ainda estarei abrindo o grupo no WhatsApp e sexta-feira já estaremos lá reunidas, vocês que já estão junto comigo. Vamos ao relato então. Deixa eu pegar meu óculos. Ok, está aqui. Começa assim. Olá, Cris. Já vou deixar os nomes fakes. Obrigada. Minha história é apenas mais uma daquelas histórias cheias de lares disfuncionais, brechas abertas, maldições hereditárias. E ela põe etc, e põe 3 pontinhos. Agradeço demais a Deus pelo seu trabalho. Com certeza é uma ajuda incrível para aqueles que são vítimas de narcisistas. Ela põe entre aspas. Obrigada, linda. Glória a Deus por isso. Me chamo Sônia, nasci em um lar totalmente disfuncional. Sou a primeira filha de minha mãe, e ela põe entre parênteses, ela me teve com 15 anos. E meu pai, e ela põe entre parênteses, filho de prostituta que foi deixado no orfanato. Peraí, gente, vamos voltar. A moça do relato vai dar o nome de Sônia para ela mesma. Ela nasceu em um lar disfuncional. Ela é a primeira filha da mãe dela. A mais velha, né? E a mãe dela teve ela quando tinha 15 anos. E o pai, ele é filho de prostituta e que foi deixado no orfanato. Olha aí. Ai. Continuando. E eu, sendo uma filha bastarda. Meu pai do céu. Por que bastarda? É porque bastarda. Não entendi essa parte. Ela fala, não conhecíamos a palavra de Deus. Logo em seguida veio meu irmãozinho, ele faleceu com 9 meses e eu tinha 2 anos e meio. Tudo começou ali. Minha mãe culpava meu pai por ter demorado a ir para o hospital e meu pai culpava minha mãe por ter sido relaxada. Enfim, nesse dia que perdi meu irmão, a minha mãe e meu pai foram para uma sessão que não me lembro bem onde foi e a mulher pediu que refletisse na dor que tínhamos. As minhas eram tantas que não sabia enumerá-las. Dormi e tive um sonho com a tal cena. Eu em cima de um bercinho branco vazio, meu pai saindo porta fora e o olhar de tristeza. Mágoas da minha mãe que na sua dor nem me abraçou. E comentei sobre o tal sonho e me falaram, é difícil uma criança ter memória dos seus 2 anos e ainda com detalhes. Fora que o berço branco era para pessoas muito ricas na época e nós éramos muito pobres. Porém, uma tia, sem saber do sonho, confirmou todo o meu sonho e disse que o tal berço era um presente de uma patroa para minha mãe. Uau, ela fala. Tentamos ressignificar o ambiente que me trazia muitas dores de perdas. Desse dia em diante, nunca mais eu vi o meu pai e a minha mãe. Ah, entendi agora. Meu pai nunca mais nem me tocou. Tenho alguns flashes de infância, como
me ver num quarto sozinha e escuro. Sempre depois vinham as confirmações. A minha mãe saía para trabalhar na casa das patroas e me trancava em casa, no berço, ali eu comia, fazia as necessidades e chorava e dormia. Meu Deus, uma tia que tinha a idade próxima da minha mãe, ela põe entre parênteses, ela tem 8 irmãos. Pedia para ficar comigo, mas a minha mãe proibia. E uma vez eu chorava tanto que a minha tia arrancou a porta e me acudiu. Levou uma baita surra da minha mãe e ela foi morar bem longe da minha família. E eu adorava brincar com meus tios, parentes, mas isso durou pouco, porque na cabeça da minha mãe, nenhum deles prestava. Hoje sei que não é bem assim. Lembro-me de ter perto dos 5 anos e minha mãe me apresentou para o meu novo pai. E eu lembro claramente me escondendo atrás da perna da minha mãe e acredito que inconscientemente eu já sabia que aquele não era o meu pai. Ele era um homem trabalhador e lembro que limpou sozinho um porão de uma casa que fomos morar e ali ele fez uma nova moradia, sendo que agora tínhamos uma casa de 2 andares. Mas não era o suficiente para a mamãe, ela estava sempre insatisfeita, berrava, gritava, me batia e eu nem entendia porque estava apanhando. Uau! Ela ficou grávida e desse relacionamento eu tive 2 irmãs. Uma nasceu quando eu tinha 5 anos e aí começaram as diferenças. Eu precisava lavar, passar, ir à venda constantemente para comprar o cigarro deles e não podia brincar e nem ver televisão. Gente, isso não é vida. Cadê a infância dela, né? Foi roubada por adultos infelizes, transtornados, que não buscaram cura para as próprias feridas. Aí usam essa menina, né? Você, Sônia, do relato, para pagar, né? Meu Deus do céu. E ela fala, nem televisão eu podia ver porque tinha muita louça para lavar. Essa minha irmã era tratada como rainha e eu a excluída. O meu padrasto jogou pedra no quintal de um vizinho que estava fazendo barulho de macumbaria e eles devolveram dizendo que nunca iríamos ser felizes. Eu não entendia muito, mas se era ruim, ficou pior. Meu padrasto começou a beber e um dia à noite, lá pela meia-noite, ele colocou eu e a minha mãe para fora de casa. Fomos morar com pessoas estranhas e era muito triste. Minha irmãzinha era meu brinquedo e cuidar dela me fazia um pouco feliz. Depois de um tempo, voltamos para casa e minha mãe teve outra filha com ele. Os mesmos afazeres só aumentaram para mim. E o serviço de empregada doméstica já era obrigação minha, sem que eu tivesse reivindicado isso, sem férias e nem direitos de descanso semanal. E ela coloca kkkk. A diferença de tratamento era nítido, claro e transparente. E eu não entendia porque eles não gostavam de mim. Minhas irmãs cresceram acreditando que eu era o patinho feio da história. Entendi porque você falou a filha bastarda, né? Que triste isso, gente. Lutei para ser aceita, suplicava por migalhas que hoje sei que era assim que eu me comportava. Muitas vezes vi eles brigarem por minha causa. Ela coloca exemplo. Ela tem que comprar cigarro porque eu tô mandando. E ela diz, minha mãe, ela não é sua filha, então não vai. E eu ficava ali no meio esperando que eles decidissem que eu fizesse. Me sentia um lixo, achava que eles brigavam porque eu não prestava para nada. Ao lado da minha casa havia uma delegacia de bairro onde os miliantes eram colocados antes de decidirem para que lugar iriam. Coisas das antigas, ela coloca risos. E numa dessas brigas eu fiquei ali, só esperando o que era para mim fazer. Antes deles pararem de brigar, ouvi um choro de um homem, com certeza estava arrependido do que fez. E pensei comigo, quem está mais preso, ele ou eu? Olha, gente, talvez fosse melhor estar ali, no lugar dele. Imagina, eu tinha apenas 7 anos, dormíamos as 3 crianças no mesmo quarto, ele era separado apenas por um guarda-roupa mega grande. Ia do chão ao teto e nas laterais apenas o espaço de uns 10 centímetros. E ela completa, infelizmente eu ouvia os gemidos e sussurros e sabia quando eles estavam transando. Ai meu Deus, era horrível. Eu tinha nojo daquilo. Algumas vezes peguei a porta aberta e eles transando assim, normalmente, e ainda riam da minha cara de espanto. Gente do céu, isso cria traumas. As brigas eram constantes e uma vergonha porque eram gritos, surras e etc. Não adiantava o que eu fizesse, nunca estava bom.
Mesmo que eu me esforçasse, nunca estava contente e apanhava sem saber direito por quê. Eu tentava não fazer nada para decepcionar ninguém porque apanhava sem motivo. Imagina dando motivos. A minha mãe me arrumava de uma forma que não combinava com o cenário. Eu ia para a escola parecendo uma boneca e ela põe entre parênteses, guarde essa informação, ela é importante, ok? Que ela ia para a escola parecendo uma boneca, ok? Cabelo impecável, roupa, nem 3 milímetros fora do lugar. Só que era feita de uma forma tão bruta que eu ficava até zonza. Chegava na escola e sofria bullying porque as crianças me odiavam achando que eu era bem tratada, mas eu não era. Eles puxavam meu cabelo, me sujavam de propósito e eu apanhava em casa por causa disso também. Eu amava minha professora, e ela põe o nome da professora, do meu primeiro ano, e ela sentia meu sofrimento. Ela falou que já mudou o nome, então eu vou pôr o nome que ela falou, tá? A professora Lindalva, do primeiro ano. Ela sentia o meu sofrimento e sempre me olhava com olhos de compaixão. E eu não consegui prestar atenção nas aulas e só decorava para passar de ano. Me achava muito burra, feia e diferente. Em casa, minha irmã do meio era inteligente e a menor invisível. E eu, o saco de pancadas, risos. Com 8 anos, eu, a amiguinha da sala, bolamos o plano de fugirmos. Ela também sofria com os pais e fomos para BR para pegar carona. Meu Deus do céu, com 8 anos! Misericórdia, Senhor, ela coloca um ponto de exclamação. Chegamos à BR e um caminhão parou. Quando abriu a porta e nos chamou para entrar, eu tive a visão do inferno. Meu Deus, até hoje lembro do homem enorme, cara de mal, com a camisa aberta, pelos soltando por todos os lados. Ele sorriu e pediu para subirmos. Eu agarrei o braço da minha amiga e saímos correndo igual as loucas. KKKKK. Igual loucas. Hoje penso, e se tivesse 2 homens, eles poderiam ter nos forçado a entrar. Éramos pequenas, magrinhas e frágeis. Gente, olha aí, Deus guardando, hein? Ou se fosse um rostinho de homem bom, talvez tivéssemos subido, não sei. Só sei que ali já tinha as mãos de Deus sobre nossas vidas. Exatamente. Cheguei em casa e pensei que o melhor era ficar naquele lugar que já conhecia, sofria, mas não sabia o que tinha no mundo lá fora. E ela diz, eu não tinha conversas de mãe para filha. Ela nunca parou para nos beijar, conversar, passear. Era limpar a casa e brincar entre irmãs. Eu adorava me transformar na Mulher Maravilha. Eu fingia que tinha uma capa e quando minhas irmãs estavam tristes, eu me transformava e trazia alegria para elas. E elas riam muito. Uma vez choramos porque encontramos um passarinho morto no quintal, então a Mulher Maravilha entrou em cena. Fez um velório e enterrou o passarinho que subiu aos céus com os outros passarinhos. Assim eu fazia para amenizar as dores das minhas irmãs pequenas. Que linda, você é um anjo! Algumas vezes escutei que eu era bonita, mas a minha mãe fazia questão de dizer todos os dias que meu cabelo era um lixo, que eu era desengonçada, que nunca seria alguém na vida. E uma vez eu disse que queria ser médica para curar as pessoas e ela deu gargalhadas na minha cara dizendo que jamais isso iria acontecer porque eu era muito incompetente para isso. Incompetente é ela, infeliz ainda, né? Só Deus na causa. Além de burra, não tinha nem perfil. E eu pensei, então quero ser bombeira, sei lá, cuidar das pessoas, mas ela me disse que eu não servia para nada. Aliás, foi a partir desse período que eu questionava o porquê de ter o sobrenome diferente das minhas irmãs. Olha, gente. Ela dizia firmemente que eu havia sido achada no lixo, na lata do lixo. E outra vez ela disse que haviam me deixado na porta da casa dela e eu sofria muito imaginando por que uma mãe deixaria sua filha na lata do lixo. Mas algo dentro de mim dizia que algo não era verdade. Comecei a trabalhar de babá com 9 anos. Eu auxiliava uma senhora que cuidava de crianças em casa. E ela põe entre parênteses, naquela época isso era possível. E eu odiava aquela mulher porque ela roubava os lanches que as mães mandavam e queria que eu também comesse. E eu não comia. Muitas crianças choravam de fome e eu ficava com algumas no colo, tentando consolar. Eu chamava a atenção da senhora e ela ameaçava que se eu contasse, ela iria dizer que era eu que comia. Ai, gente, outra narcisista bruxa dos infernos, ela coloca. É isso aí.
Tinham crianças que grudavam em meu pescoço, não querendo nem ir com os pais. Hoje sei que muitos provavelmente também sofriam abusos em casa, sim. Você é um anjo de Deus aqui na terra, mais uma, que linda. Glória a Deus por sua vida, viu? Seu relato tá forte, hein? Tô gostando. E ela continua, tudo que eu recebia pelo meu trabalho, nada ficava comigo, era dado tudo para minha mãe. E quando eu precisava de tênis, roupa para ir ao colégio, ia com roupas remendadas, feias, e eu sentia muita vergonha. Jamais tive direito a pedir algo. Nos natais, minhas irmãs recebiam brinquedos e eu roupa velha de vizinhos que doavam. Fiquei mocinha e me apavorei quando vi. Saí correndo do banheiro afora porque eu não sabia o que era aquilo e minha mãe aos berros falou, você ficou mocinha, agora não pode ficar dando para... Ai meu Deus, não pode ficar dando por aí porque você pode engravidar. Gente, quantos anos você tinha aqui? Ela não falou. Se isso acontecer, coloco você para fora de casa. Vai na venda comprar mods. E eu passei roxa de vergonha perto do meu padrasto e dos pedreiros que estavam arrumando a calçada porque ela gritava tão alto que até na venda ouviam. Gente, ninguém aguenta. E quando ela percebeu que eu fiquei envergonhada, intensificou os berros. Quando fiz 14 anos, fui trabalhar cuidando de um banheiro da Assembleia Legislativa da minha cidade. Eu cuidava desse banheiro, precisava deixá-lo limpo. Me sentia envergonhada e, para piorar, a minha mãe era minha chefe. Ah, não, gente, isso é tortura. Cuidava do pessoal da limpeza. Fiz 15 anos ali. Estávamos trabalhando. Eu era tão inocente que imaginei que ela ia me dar os parabéns, fazer uma festinha escondida. Afinal, eram meus 15 anos e eu sonhava com o baile, o vestido branco. Mas o que eu ganhei foi desprezo. Ela fez questão de ir umas 5 vezes no banheiro nesse dia e fazia questão de me mostrar que nem se importava com a data. Um colega até foi falar com ela sobre isso, que eu havia ficado triste, pois ela veio me dizer que para eu ter falado com o meu amigo, eu nem merecia ter aquela data como aniversário. Na verdade, se eu não existisse, a vida dela seria muito melhor. Olha, demônia das trevas, disfarçada de mãe. Olha isso. Que era melhor que ela não existisse e que eu era o motivo dela ser infeliz. Não, minha filha, você é infeliz porque você segue a Satanás, porque você não tem amor no seu coração, porque você é ruim mesmo. Tem nada a ver comigo, não. E ela fala, foi uma data muito difícil para mim. Como me arrependi de ter falado para ele. Ele veio todo avalado, pedindo perdão por ter falado, mas eu sabia que ele não tinha culpa. A culpa era minha de existir. Lógico que não. Culpa de ninguém, culpa é dela, né? Dessa trasteira aí que é tua mãe. Tem pro homem é traste, pra mulher é trasteira. Acabei de criar aqui, nem sei se existe essa palavra, mas eu criei agora. Trasteira das trevas. Gente, eu quero falar sobre isso, porque eu já passei por isso. Não nessa intensificação, né? Porque cada caso é um caso e cada transtornada e transtornado tem o seu grau, né? E suas particularidades. Embora a cartilha deles das trevas é o padrão que eles se repetem o tempo inteiro. Mas em algumas coisas eles se diferenciam sim. Eu já tive várias experiências com essas pessoas em relação a aniversário. Gente, eles tentam fazer você sentir mesmo um lixo, como se você não existisse. Vão fingir que esqueceu a data. Ai, menina, esqueci! Depois, e vem e dá o parabéns, mas tem que tentar te ferir de alguma forma. Eles são capazes de te dar até roupa com defeito, de propósito, ou te dar uma coisa nada a ver, só para ver a sua cara. E se você ainda falar alguma coisa, você que é ingrata. Nada tá bom para você. Só que não, gente, eles fazem de propósito. Então você vai ver de tudo quanto é que eu tenho uns que vão causar dor em você naquele dia, ou separar, se for marido, namorado, noivo, separa, desmancha tudo nesse dia. Porque aí quer que nessa data não seja mais uma data de alegria para você, de celebrar, e sim de tristeza. Por isso que eu falo, não deem poder a quem não tem poder. Quem é que tem poder sobre nós? Quem é que deve estar no controle das nossas vidas e mandar na nossa vida, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos? Deus, o nosso Criador. Então, quando a gente olha para Deus, para Jesus, o que ele fez por nós, dando a vida dele por nós, por amor, por misericórdia, através da graça dele,
Gente, aí você vai para outro posicionamento de filha amada. Entende? Aí se você fica focando no que esses narcisistas, esses seres das trevas infelizes estão fazendo para te ferir, você vai ficar lá. Você vai ficar sofrendo, você vai ficar depressivo, você vai chorar, você vai sentir um lixo. Não. Por mais que essa pessoa esteja tentando fazer isso comigo, eu sei o meu valor em Deus, o Criador. Eu sou escolhida do Senhor. O que a pessoa faz aí, um mero humano faz para tentar ainda me ferir, não diz quem eu sou. Aqui, ó. Eu sou, olha aí, vê como nada é por acaso. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Filha amada, preciosa do Senhor. E Ele tem propósito para nossas vidas. Mas o inimigo, ele se levanta exatamente para tentar apagar tudo isso. Mas se você focar no que Deus fez através de Jesus por você, você não vai ficar mais lá naquele lugar. Porque quando a gente vê isso, gente, o que Deus fez por nós, o que é o que esses seres tentam fazer contra nós? Nada e nada vezes nada. Eles fazem isso porque eles se sentem um lixo, ok? E aí eles tentam projetar na gente, mas quando você sabe que você não é lixo, que lixo são eles, infelizmente, os comportamentos deles, né? Aí você não deixa entrar em você, não. Então, veja bem, voltando aqui, que essa história tá forte, hein? Ela falando, você foi contar pro rapaz, você abriu seu coração, você precisava pôr pra fora de alguma forma. Ele vai contar pra ela que você ficou chateada, triste, afinal, que mãe é essa que não dá parabéns pra filha? Inveja da própria filha ela tem. Sim, porque você tem luz divina e ela nunca vai ter. Continuando. Nesse mesmo lugar veio uma mulher estranha, me deu um pacote, disse que era presente e que eu devia olhar e dar a resposta a ela. Estranho. Fiquei em dúvida do que era, parecia revistas. No meu intervalo fui para um dos banheiros e abri. Cris, quase me joguei dentro da privada de vergonha. KKKKK. Olha isso aqui, eram revistas pornográficas. Homens e mulheres pelados fazendo aquilo, olhos revirados, e ela coloca kkkk e um bilhete. Eu e meu esposo te achamos muito linda e te convidamos para participar de fotos e apenas o que você permitir. Gente, você tinha 15 anos, hein? Presente de 15 anos, das trevas, hein? Você vai ganhar dinheiro e nós vamos amar te cuidar. Até hoje lembro do rosto daquela mulher sinistra. E eu não podia mostrar para minha mãe, era capaz dela me bater na frente de todo mundo. Voltei para o meu posto de trabalho roxa de vergonha e com vontade de correr dali. Mas não podia. Acho que a mulher estava escondida porque ela entrou e disse, pode ficar com essas revistas, é presente, pode me responder amanhã. E eu gaguejando falei que não queria a revista e nem nada daquilo. E ela saiu e me deixou com a revista e escondi e levei para casa. Meu Deus, era para ir pro lixo. Ali comecei a conhecer esse mundo perverso. Comecei a me tocar e vi que era bom. Uma satisfação momentânea. É assim que o inimigo age, gente. Ali ela sabia disso, viu? Essa mulher foi usada, mas tudo bem. É testemunho hoje. E ela fala, hoje vejo que faz uma carência, ausência de apoio de família. Me entreguei aos prazeres carnais, que só me faziam mais infeliz. A minha mãe me chamava de VAGABUNDA, mesmo antes de eu ter acesso a essa revistinha. Sendo que eu me casei virgem, mas ela dizia que eu ia para o colégio não para estudar, mas para ir atrás de macho. É o que ela devia fazer, né, quando ela ia para a escola. Tinha um menino que gostava de mim do colégio, mas eu nem pensava em gostar dele porque ela me proibia de tudo. As práticas de masturbação foram se intensificando e eu entrei para um mundo escuro de prazeres falsos. E me sentia muito mal depois, mas era como se a prática me desse um segundo prazer que eu não tinha. E um dia na escola, uma pessoa foi falar comigo dizendo que a minha avó paterna queria conversar e que estava no leito de morte e que eu não poderia deixar de vê-la, era urgente. Eu fui e, na verdade, lembro que comecei a fazer coisas escondidas da minha mãe. Ela me acusava tanto, eu fazendo ou não fazendo. De qualquer forma, ela me acusava. Eu era acusada e não fazia diferença. Eu me pegava mentindo para ela, já que ela nunca acreditava em nada mesmo.
E ao invés de ir para a aula, fui falar com a tal avó. Então, ela me contou que o meu pai biológico ia me ver no colégio todos os dias. E ele vinha feliz falar para ela: hoje ela tá de Maria Chiquinha, hoje de rabo de cavalo, hoje assim, hoje assado. Então caiu a ficha porque que a minha mãe me arrumava tão linda, sendo que não combinava com as atitudes dela. Era sempre mecânica e sem amor. É um robô, né? Era apenas para mostrar ao meu pai que eu estava bem cuidada, pois senão ele me tiraria dela. E ele estava proibido de chegar perto de mim. Senão ela me levava para muito longe e nunca mais ele iria me ver. Gente, que mulher é essa, hein? Deus tenha misericórdia. E ele morava a menos de 2 quilômetros da minha casa. Isso deu um nó na minha cabeça. Como assim? E fui cobrar da minha mãe e ela descarregou uma metralhadora de ofensas, me chamando de tudo que era nome, que eu era parecida demais com meu pai, como se não houvesse convivência, e ela indagava e talvez por isso me odiava tanto, que ele era um homem horrível, que ele batia nela, a estuprou, mas creio que nada disso seja verdade. Exato, depois de você falar tudo que ela é aqui, Deus me livre, gente. Não sei nem o nome que dá para uma pessoa dessa. Só que na época a minha cabeça girava de confusões e eu fui com a minha amiguinha, aquela que tentou fugir comigo, risos. Ele tinha uma barbearia que aprendeu o ofício no orfanato. Era numa rua sem saída e eu vim embora. Ele me alcançou e me chamou pelo nome, ficamos nos olhando e sem falar nada. Fui embora, triste e decepcionada com a minha vida, e tomei meia garrafa de Caboa e na hora vomitei compulsivamente. Vi um anjo e ele falou muitas coisas para mim. Não lembro de nada, só lembro que ele falou: repete, e eu repeti. Nunca mais vou tentar isso novamente. E ela fala: minha mãe estava deitada e fui falar o que eu fiz e que estava sentindo algo estranho, que não sentia gosto de nada, e ela praguejou. Nem para se matar você serve. Ai, gente do céu, não tô ouvindo isso. Sua inútil, tomara que fique com sequelas para aprender a ser gente. É desse jeito que narcisista fala e faz. Gente ruim, sem compaixão no coração, é porque você está dando trabalho para ela agora. Ela devia estar deitada dormindo, agora vai ter que te levar no hospital, né? Nem para se matar você serve, gente. E ela? Ela serve para quê? Para nada, para tentar destruir os outros. Saí dali pior que entrei. Pedi perdão a Deus e nem sequelas eu fiquei. Glória a Deus. Só assustada porque demorou muito para ter novamente o sabor da comida ou água. Minha mãe começou a participar de uma religião de Umbanda e eu não gostava de ir lá. Fui uma vez com ela e como acordava cedo para trabalhar, não gostava. Então ela começou a ir sozinha, já que meu padrasto não deixava levar as filhas dele para um lugar desse. E num desses dias que ela foi, acordei com meu padrasto me passando a mão e cheirando a cachaça. Ai, gente do céu, quando você acha que tá ruim o negócio fica pior. Ai, senhor, você já tinha 15 anos aqui, foi isso? Fiquei nervosa e ele já veio com brutalidade pra cima de mim. Pedi água e ele foi buscar. Quando foi, eu trêmula fechei a porta. Só que ela só tinha um desses pega-ladrão. E se ele forçasse, logo entrava. Minhas irmãs dormiam e eu passei pelo lado do guarda-roupa. Lembra que tinha a tal passagem de 10 centímetros? Só que a minha mãe, ela levava a chave na frente e era a única forma de eu escapar. Porque as janelas tinham grades, mas quando vi a chave estava lá, saí porta fora, era muito escuro e eu tive medo. Fui na vizinha que bateu a porta na minha cara, dizendo que a minha família era louca. Naquele breu pensei: Deus, por que você não me leva? Por que estou aqui? Para sofrer? Terminei de pensar isso e minha mãe chega de táxi. Falei o que aconteceu, mas que não havia acontecido de fato, e ela disse que eu estava mentindo. Não aguento, não aguento. Chamou a polícia, fui parar no IML e apesar de confirmarem que não houve nada, ele foi preso. Glória a Deus. Tá, então ela chamou a polícia, ela não acreditou em você? Eu pensei que ela chamou a polícia para você. Disse que você estava mentindo. E ela fala: ainda saí por mentirosa, porque o policial disse que ninguém conseguiria passar por aquele espaço ao redor do guarda-roupa. Só eu e meu Deus sabemos que eu passei. Ou ele alargou o espaço ou diminuiu meu crânio.
participava da igreja católica e um rapaz foi até a minha mãe pedir para me namorar. Surpreendentemente, ela deixou. Era um homem bonito, alto, olhos claros. As meninas morriam de inveja porque eu tinha conseguido ele, mas eu nem queria ele. Risos. Eu tinha uns 16 anos e ele 23. Já fazia planos para casar e eu ali, neutra, assustada. Casar? E ela põe o ponto de interrogação. Para ter vida que eu levava, eu não queria. Para ter a vida que eu levava, E eu queria estudar, viajar e sair desse mundo. Eu falava isso para ele, mas acho que nunca colocou fé no que eu falava. Ele começou a forçar para transarmos e eu não queria. Tinha muito medo. E ele me levava para casa dos amigos e eu me sentia tão inferiorizada, as meninas bonitas, arrumadas, maquiadas e eu parecendo uma destrambelhada. Não se fala assim, gente, de você? Cabelo bagunçado e não me achava bonita e não me amava. Também com a tua mãe falando tudo isso que falava sobre você, né? Você ainda não tinha conhecimento, eu creio assim, no profundo com Deus, não sabia a tua identidade, né? Mas tudo bem, Deus restaura. Você acredita que ele foi falar com a minha mãe sobre o fato de eu não querer dar para ele? Que ódio! Minha mãe me chamava de burra de perder um partidão daquele. Ele terminou comigo e voltou 6 meses depois querendo casar. E eu não quis. Sofri porque com ele eu podia ir ao cinema que amava, passear e tomar sorvete, mas não quis aquela proposta. Minha mãe, no meio de tudo isso, abandonou a casa, disse que não viveria naquele lugar e foi viver a vida dela. Se formou, apanhou e virou uma advogada de sucesso. E eu pensei em fazer o mesmo, mas tinha medo de deixar a minha irmã mais nova com a nossa mãe, já que meu padrasto, depois do ocorrido, nunca mais voltou. Olha, gente, que história é essa, hein? Mais tarde soube que ele se internou numa clínica para curar a bebedeira. Com os meus 17 anos, a minha mãe começou a frequentar uma seita religiosa e conheceu um dos integrantes e começaram a namorar. De repente, ela se tornou mais maleável, já não batia em nós e a paz reinou por 2 anos naquele lugar. Que é isso? Interessante, isso não é normal não. 2 anos, ela fala aleluia. Eu acabei conhecendo a tal seita e comecei a frequentar. E nesse mesmo período comecei a trabalhar numa boa empresa como telefonista e recepcionista. Que seita é essa, gente? Tinha um cara que era muito grosso, estúpido, pedia a ligação para mim e nem respeitava os superiores, porque o treinamento era os superiores e depois o povo. E eu atendia umas 100 pessoas, mas o bonito queria atendimento VIP. Ninguém gostava dele naquele lugar justamente por ser estúpido, grosseiro, mas era muito competente, todos diziam. O rapaz do RH, Márcio, era sempre simpático e gentil, cavalheiro, e eu achava ele até interessante, mas como sempre era simpático com todas as pessoas, eu deixei passar. Certa vez eu ficava sempre por último para fechar o escritório, todos praticamente já tinham ido embora, e esse tal homem grosseiro, assim que vou chamá-lo, ela fala, risos. Esse homem grosseiro estava sentado na recepção. Eu esperei um pouco e nada dele ir embora. Era tão grosseiro que fiquei com medo de falar que estava na hora de fechar tudo, até que eu vi ele chorando. E pensei que era impressão, mas o choro só aumentava e pensei, ele tem coração. KKKKK. Saí correndo para pegar água e nem sabia o que fazer. Quase liguei para minha mãe pedindo ajuda e ela dá risada de novo. Ele agradeceu a água e começou a conversar. E sem grosseria, e ela diz aleluia e ri de novo, kkkk. Contou que se separou da esposa, que ela estava proibindo ele de ver a filha. E ele olhou bem nos meus olhos e falou, eu amo a minha filha, estou sofrendo por 1 semana que não a vejo. Eu comecei a chorar junto com ele. Era a minha história que ele estava contando e contei tudo sobre mim e falei que ele jamais poderia aceitar isso porque a filha também estava sofrendo. E ele me abraçou e começamos a chorar. Meu Deus, como a gente é pego pelo inimigo na nossa ferida aberta. Depois disso, ele me pediu desculpas pelas grosserias, que eu era uma mulher muito linda, carinhosa e gentil. Pronto, prato cheio, olha isso, para que eu caísse nas garras do inimigo. Você conta ou eu conto, Cris? Ela fala. Ai. Que a tonta aqui se apaixonou perdidamente. Meu pai, quantos anos tinha esse homem? Você estava com 17, né?
E ela fala, kkkk, ir para o serviço era um evento, me arrumava, ele me olhava e eu me sentia nas nuvens. Toda sexta tinha saídas dos funcionários, iam para o barzinho, lanchonete, e lá eu estava com o tal homem grosseiro, que agora era uma flor. Quando pedia ligações, agora dizia, faça quando você puder, meu bem. E ela disse que nojo, fiz aniversário de 18 anos e pasmem, ninguém me deu parabéns. Isso porque a relação de aniversários ficava enorme na frente do refeitório. Só não via quem era cego. Fui para casa muito triste. Em casa já sabia que não teria nem parabéns e fui dormir às 20 horas. Às 21 horas, a minha mãe aos berros me chamando. Estava ele, o homem grosseiro, e o rapaz do RH, o Márcio. Márcio com um buquê lindo de flores e uma joia de ouro, correntinha com um pingente com o inicial do meu nome. E o homem grosseiro com um brinquedo tipo de R$1,99. Kkkk. Cavalinho pônei com pentinho para pentear e crina. Ai, gente, eu não aguento. Ai, gente, tem coisa que eu não aguento, é muito pra minha cabeça. Você sabe que eu adorava esse pônei, eu sei qual que é. Eu vi aqui o pônei, você fazendo 18 anos e o homem me traz um pônei pra você. Acho que ele viu você a filha dele, eu não sei, ele parece, pelo que você fala, parece ser mais velho, né? Você não falou a idade dele, mas tudo bem. Meu Deus do céu, mas como assim? Ele tava ali, né? Os dois competindo por você, te dando presente ali ao mesmo tempo, chegou os dois, sua mãe vai cair, né, de raiva. Dá o cavalinho pra ela, o pônei pra ela pentear. Ela vai destruir o negócio, vai querer o presente o outro, a joia de ouro e as flores. Na hora pensei, ele tá me chamando de criança, e eu tinha 17 anos, na verdade estava fazendo 18, né? E ele uns 45. Ah, sabia, tá vendo? Ele te viu como a filha dele. E ele devia ser um daqueles que não devia estar sofrendo nada pela filha, tá? Ele usou isso só pra te conseguir. E realmente era criança perto dele, mas eu não enxergava isso, estava apaixonada. A paixonite só aumentava e ele foi se afastando para meu desespero. O sábado e domingo eram torturas porque eu queria vê-lo. Eu comecei a mandar mensagens, mendigar amor, que não era amor, hoje eu sei. E ele falou que precisávamos conversar e me levou para jantar. Falou que eu era muito nova, que merecia alguém da minha idade, mas eu o amava. E que também gostava de mim, mas que nunca iria dar certo. Quando soube que eu era virgem, quase teve um treco. Aí que a situação ficou pior do que ele imaginava. Ele me levou para casa e na frente da casa estava minha mãe com um facão na mão. Fez um escândalo na frente da casa me chamando de tudo que era nome. Falou um monte para ele. Ele estava apavorado e ela disse, se você gosta dela, leva ela para você. Ai, meu Deus do céu! Ela querendo se livrar das filhas. E ele falou que não, e eu me senti mais uma vez rejeitada, abandonada, tipo assim, ninguém me quer, ela me jogando pra ele, ele falando que não. Meu Deus do céu! E ela me tirou daquele serviço que eu tanto gostava e foi uma vergonha enorme, porque a minha mãe fez um escândalo naquela empresa. Gente, eles fazem isso, você não pode contar nada. Tudo que você fala da sua vida pra eles, eles vão tentar destruir a sua vida e fazer você passar por humilhação. Porque eles também passaram e eles querem que todo mundo passe também. Porque são pessoas que estão ainda na amargura, pessoas amarguradas, cheias de ódio. Gente, isso é surreal. E você achando que estava apaixonada por esse homem. E olha, aquela desculpa do narcisista, ai, você merece alguém melhor, não vai dar certo, né? Que interessante, ele te conquistou, agora o que aconteceu? Né? Tá com medo da sua mãe, que é mais doida que ele. Essa véia aí, você acha que ela vai defender você? Não ia defender nada, ela mandando pra ele. E ele já fugindo da responsabilidade. Um escândalo naquela empresa e eu me humilhei ainda para aquele homem grosseiro, mandava mensagens. E uma vez ele quis me ver e me colocou no meu lugar, me humilhando demais. E eu me senti o cocô do cavalo do bandido. Kkkk. Uns meses depois descobri por uma amiga que ele e o tal Márcio do RH se pegaram no meio da empresa. Quebrou o nariz um do outro porque o tal Márcio achava que ele era amigo e estava conversando comigo para falar que esse cara era apaixonado por mim. E que ele era um ótimo partido, tinha casa própria, carro, estabilidade financeira e etc. E eu só fiquei sabendo das intenções dele
nessa história. Poxa, mas aí ele te mandou flores e te mandou aquele presente lá de ouro ou joia e tudo, você não percebeu? E ela diz, porque você estava cega pelo outro, né? Você ficou com o pônei. E ela falou, na verdade, deveria ter desconfiado quando ele foi no meu aniversário levar flores correntinhas. Sim, aí, acabei de falar. Que tenho até hoje, mas eu fui engabelada pelo homem grosseiro, que se aproveitou da minha ignorância e fraqueza. Fui convidada para participar do desfile de carnaval e comecei a pensar que realmente não era tão feia como eu imaginava. As práticas sexuais eu comecei a fazer novamente e era uma alegria momentânea que escondia as minhas tristezas e decepções da vida. Comecei a ser mais assídua na tal seita que a minha mãe frequentava e ela estava se dando bem com o tal homem. A paz realmente reinava um pouco naquela casa. Eu me sentia mais sozinha e triste. E conheci uma senhorinha linda que me fazia companhia aos sábados e quando cuidávamos da seita e passamos a manhã inteira conversando, ela começou a ganhar o meu coração, dava conselhos que eu não tinha da minha mãe e muitas vezes desejei que ela tivesse sido minha mãe. Contei tudo para ela, até as minhas decepções amorosas, e ela começou a se abrir comigo, de como o marido dela era omisso e a traía. Viramos amigas confidentes aos sábados e isso durou 1 ano, mais ou menos, até que ela disse que queria que o filho dela se casasse comigo. Isso poderia ser até bom, porque eu já era apaixonada pela mãe dele e não seria difícil me apaixonar pelo filho. Gente, uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Cada um no seu quadrado. E ela diz, o grande problema era que ele tinha o mesmo nome do tal homem grosseiro. Ai, senhor, ninguém merece. E ela fala, não, eu não queria nem lembrar do cara que me fez sofrer muito. Conheci o filho dela e odiei. Ele era brincalhão demais, alegre demais, não combinava comigo que sou ranzinza e séria demais. Nunca havia trabalhado na vida, só estudado, e eu já rodada de tantos lugares que trabalhei. Mas de tanto insistir, fui cedendo aos poucos. Narcisista é assim, eles não se mancam e eles ganham muitas vezes a gente pela insistência. Aí você acha, nossa, poxa, mas ele tá lá, né? Nunca ninguém teve lá pra mim como ele tá. Ele gosta realmente de mim, né? Mas você não sente nada por ele. Aí você fica porque você quer de novo suprir as carências que nem sabe que estava lá. Continuando, né, falando aqui o que ela falou, mas de tanto insistir, fui cedendo aos poucos. O tal homem grosseiro foi ao meu encontro me perguntar se eu estava namorando ele porque tinha o mesmo nome, kkkk, e eu ainda precisei ouvir isso. Ai, gente, é surreal. Daí ele me pediu perdão porque realmente o Márcio do RH era apaixonado por mim e ele estragou tudo, sendo um mau amigo para ele e nos prejudicando. Por puro prazer, só para se sentir melhor que o cara, porque com certeza ele morria de inveja desse amigo, né? O cara achou que ele era amigo, mas na verdade nunca foi. E aí ela fala, mas pensei, o que eu vou fazer com essa informação agora? Nada, né? Ali naquele lugar, ouvindo tudo isso, era como se tivesse perdido a essência e a inocência. Quantas maldades ainda eu precisava experimentar, e ela se questiona. Por que o homem grosseiro me prejudicou tanto, se não gostava de mim? Por que só agora ele veio me procurar? Comecei a namorar o filho da minha amiga, na minha querida amiga sogra, e eu nem sabia o que sentia por ele, mas gostava da companhia e sua mãe era como uma mãe que eu não tive. Amava o lar deles, onde estavam sempre alegres, gentis, totalmente diferente da minha casa. E várias vezes ele me pediu em casamento e eu achava que ainda era muito cedo. Eu tinha medo de casar, mas meu sonho era ter uma família. E um dia, chegando em casa, cansada do serviço, vi a minha mãe e seu companheiro brigando de uma forma desrespeitosa. Nem parecia o tal religioso da tal seita. Isso se repetiu uns 2 dias e eu já dormia com a porta trancada e me tremia muito de medo. Aquelas cenas me faziam ter dores pelo corpo inteiro e as brigas e os gritos me fizeram ter sensação de pânico tão grande que comecei a tremer de frio, num calor de 27 graus. Liguei para o namorado e ele foi lá em casa. As brigas se intensificaram e eu pedi para ele me levar de lá. E no outro dia o tal homem liga dizendo que a casa estava toda destruída. Que ele e a minha mãe haviam brigado e quebrado tudo e que estavam se separando. Comecei a chorar e me desequilibrar. Olhei para o meu namorado e disse, você ainda quer se casar comigo? Eu não voltarei mais para casa. A família dele me recebeu com muito amor.
Logo alugamos uma casinha pequena, sem nada dentro, e fomos morar lá. Meu marido era um bom homem, porém pacato. Estava fazendo faculdade e um dia passei muito mal e descobri que estava grávida. Foi uma mistura de alegria com desespero. A situação era precária demais, passamos até fome porque ele não tinha profissão e nem eu. Aos poucos fomos nos arrumando e a barriga crescendo. Um deu o fogão, outro a mesa e assim fomos levando. Meu sonho era casar, de véu e grinalda, mas o meu sonho sempre estava longe demais. Comecei a me aproximar da minha família, avô, meus tios, porque a minha mãe havia se distanciado da família inteira. Na verdade, ela disse que se distanciou todos, né? Nos distanciou da família inteira. Comecei a perceber como eles não eram exatamente como a minha mãe falava. Eram pessoas boas e tristes pela distância dela. A única da família que escolheu viver longe de todos. Quando estava com os 6 meses de gravidez, a minha mãe bateu na porta de nossa casa com minha irmã menor pela mão e pediu para ficar morando conosco. Na hora me veio todas as cenas e eu mandei ela embora. Me deu um nó na garganta e ela saiu praguejando e eu fiquei 3 dias de cama. Passei mal de tanto chorar. Fiquei me achando um lixo, aquilo que ela sempre disse que eu era, mas não tinha estrutura para aceitar ela na minha casa. A minha filha nasceu de parto normal 2 dias antes do aniversário da minha mãe. Ela teve a coragem de dizer que eu forcei o nascimento para ela não nascer no mesmo dia. Ai, gente, eu não aguento. É tudo sobre eles, né? Imagina se eu colocaria a minha vida e a vida da minha filha em risco por causa de uma besteira de aniversário, mas ela saiu da maternidade tendo a certeza disso. E quando a minha filha tinha 2 anos, o meu marido comunicou que íamos morar numa cidade longe, uma outra cidade pequena para melhorarmos de vida. Como assim, agora que estou feliz, tendo convivência com a minha família? Mas não pude retrucar, afinal já estava tudo acertado por ele e o pai dele. A minha sogra ficou muito triste, afinal ia ficar longe da neta e de mim, que a tratava como a mãe. Ela chorou muito e meu marido disse que ficaríamos apenas 5 anos longe, olha isso, e ficamos em uma cidade fria, triste, pequena, sem graça, e eu precisei me esforçar em ficar naquele lugar. O sol chegava às 10 horas e já ia embora ao meio-dia por ser um vale e a umidade era enorme, o povo era distante e frio. Como sofri nos 3 primeiros anos. Fiquei deprimida e a única coisa que eu sabia fazer era deixar a casa limpa, o marido arrumado para o trabalho e os filhos arrumadinhos. E ela fala, sabe o livro As 5 Linguagens do Amor? Sei. Eles estavam sempre com o tanque cheio e eu ali murcha, me sentindo só e vazia. Convidei a minha irmã do meio para me ajudar a fazer a festinha de aniversário de meus filhos e eu pedi para ela não voltar mais e fui enrolando e ela ficou. Mesmo meu ex-marido não aceitando de imediato. Ah, ex-marido? Peraí, ela separou então. E peraí, tem mais filhos aí? Você tinha falado que teve um, agora teve outro. Aqui você tá falando dos meus filhos? Enfim, o marido dela, que é ex-marido, ele não aceitou de imediato, mas o convenci. Foi muito difícil ter uma pré-adolescente em casa, ela estava cheia de traumas. E dali conheceu o marido dela, casou e saiu falando mal de mim, risos. Eu tinha 2 filhos pequenos e tentei empreender em vários ramos, nunca fui preguiçosa e até que dava certo, mas em relação financeira era muito difícil. Meu ex-marido passou em um concurso público e foi chamado para trabalhar na minha cidade natal. Meus olhos brilharam. Enfim, íamos voltar para casa e eu teria convívio com a minha família e minha, a que amava. Não entendi o que ela colocou aqui, a minha, a que amava. Enfim, devia ser a sua sogra, né? E ela fala, lê do engano, ele falou que não tinha como fazer a mudança, eram muitos gastos e eu não tinha forças para falar algo. Sempre ele tinha razão. Fiquei deprimida e cada dia mais via que ele não me amava verdadeiramente. Nem se importava com o que eu sentia, pedi que fôssemos buscar a ajuda de uma terapia para casais e ele achava besteira. Eu não sabia me expressar direito, não entendia minhas angústias e tristezas e até me achava ingrata, porque afinal eu tinha a família que pedia a Deus, só que não estava feliz. Muitos homens me procuravam e olha que eu nunca usei roupas sensuais, o olhar de outros homens me incomodavam. E um dia um homem que trabalhava com o meu ex foi oferecer um apartamento para mim se eu fosse amante dele. KKKKK, gente, as trevas tá aí no mundo.
E Satanás fala, vai, agora vai você, vai na mãe, vai na irmã, vai no namorado. É sinistro demais, né? Eu vou dar o nome desse vídeo aqui, Testemunho Sinistro. Porque não é normal essas coisas, gente. Um homem que trabalhava com meu ex foi oferecer um apartamento pra mim. E se eu fosse morar lá, ele me dava apartamento se eu fosse amante dele. E que ele percebia que meu ex-marido não valorizava a mulher que tinha em casa. Aí ele vai e valoriza, né? Te comprando. Pasmem, ele também era casado com 2 lindas filhinhas e eu corri com ele. Sai daqui, seu narcisista! Corre daqui, seu traste das trevas! Falando absurdo que estava ouvindo, mas aquilo me incomodou porque era verdade, o meu ex não me enxergava. Em casa, diálogo era algo inexistente e eu não achava capaz de conversar e ele não fazia questão mesmo. Não sentia mais vontades com ele, como marido, né? Não sentia vontades com meu marido e eu dizia pra gente fazer coisas diferentes e ele totalmente indiferente. Se eu o procurava, tudo bem, e ele raramente me procurava e eu com tanto fogo, ela põe risos. Então um demônio foi se aproximando de mansinho. Ia no meu serviço, perguntar uma coisa aqui, outra ali, foi lançando palavras agradáveis e quando vi já era um confidente amigo. A conversa que não conseguia ter com o meu ex, com os meus ex, tinha com ele. É mais um da escala. Vai, soldadinho das trevas, agora é você. Vai, minions das trevas, vai. E aí, para piorar, o meu ex começou a participar de campeonatos e a solidão só aumentava. Hoje, como cristã, eu percebo as brechas para o inimigo que autorizei entrar em meu lar. E na minha família também, me arrependi amargamente. Ele participava de uma religião espírita e eu achava que logo iríamos deixar os nossos cônjuges e sermos felizes para sempre. Gente, o relato anterior tem algo parecido aí. Isso acontece muito mais do que a gente possa imaginar. Porque as carências estão gritando, a pessoa, no caso, né, você, todos nós, até que tenha Deus no profundo, né, de entender que tem que curar as feridas, que Deus tem que estar em primeiro. Nada disso foi consciente e Deus sabe a intenção do nosso coração. Mas o inimigo, ele brinca com a gente enquanto a gente não tem noção. Rimou, hein, gente? Essas coisas vêm, Deus é lindo, adoro. Eu nunca fui de rimar nada, isso não vem de mim, porque eu nem sei fazer isso, nem que eu quisesse. Mas Deus faz, direto. Eu já até sei quando tá vindo, isso sai naturalmente. Amo. Olha só, até que um dia ele me dando um gelo, fui no serviço dele e ele me humilhou. Saí de lá me sentindo novamente um lixo. Na verdade, eu estava me comportando como um lixo, uma mulher adúltera. E juro, isso me incomodava porque não estava alinhado com o meu caráter. Mas, em um grito de socorro, de pedir migalhas, implorar atenção e amor, ali ficou muito claro que ele estava me usando. Olha o nível de cegueira, vergonha, mau caratismo da minha parte. Eu já não era mais a menina que um dia se sentiu amada pelo pai. Várias vezes ouvi que eu não combinava com aquele ambiente da minha casa, que eu era doce e uma pessoa boa e dócil. Percebi que estava igualzinho àquelas pessoas que um dia foram meus gestores. Olha, com perversidade e pecados, e vim pelas ruas chorando e me sentindo tão mal de estar traindo a minha família. Decidida a acabar com aquilo tudo, sofria sozinha até que o demônio voltou a me cercar com falsas palavras. E eu caí. Meu ex-marido descobriu por uma mensagem no e-mail que eu tinha a senha aberta e a minha filha, já adolescente, também viu. Foi uma vergonha e eu me sentia como se não conseguisse voltar para trás. Mas o meu ex me perdoou, mas não fez nada para mudarmos aquela situação. Para ele estava muito confortável, tinha uma mulher na cama quando queria, ia para o serviço, o mais lindo de todos os maridos, seus filhos limpos, alimentados. Hoje sei que meus filhos sofreram todas essas consequências e eu vazia, sozinha. Os campeonatos do meu ex só se intensificavam e ele ficava cada dia mais distante. O tempo foi passando, meus filhos crescendo e eu engordando. Ela põe kkkk.
O meu ex recebeu a notícia que teria que mudar de cidade. Havia 3 locais para ir. Na minha cidade natal, e meus olhos brilharam de alegria. Enfim, depois de 19 anos voltaria para a terrinha. Uma vaga para outra cidade mais longe ainda e uma muito longe para o Nordeste. Falei que deveríamos voltar para a terrinha e começar novamente. Eu sonhava em estar perto da minha avó e família e começar a família novamente com sinceridade e amor. Com a desculpa que na cidade longe ele poderia jogar seus campeonatos e que teria mais oportunidades, deixou as opções na minha terra natal e foi morar lá. Uau! E lembro que meus sonhos novamente foram enterrados, que não era importante meus desejos e que o respeito eu não tinha de ninguém. Chorei muito e ele foi na frente para encontrar um lugar para morarmos e isso levou uns 6 meses. A cidade que eu ainda vivia sofreu uma enchente, ficamos ilhados, eu, meu filho e uma mulher, já que tinha casa e era alta do chão e a água não alcançava o 2º andar. Minha filha namorava e na ida para ajudar os parentes do namorado não conseguiu voltar. E eu fiquei forte, ora uma leoa, determinando e comandando como deveríamos fazer, ajustando a comida que era escassa e fazendo um turno de descanso para cada um monitorar a água. Os bombeiros não conseguiram chegar até nós por conta da correnteza e nossa casa e nossas vidas estavam em risco. Meu ex vendo tudo pela televisão, contato não tínhamos mais por falta da energia e assim ficamos uns 10 dias. Um rapaz foi nos resgatar de um bote improvisado e fomos acolhidos na casa de uma conhecida. As águas ainda levaram uma semana para baixar e enfim fomos para casa. Eu caí de cama, fui forte até onde deu e quando estávamos todos bem eu tive bronquite e fui parar no hospital. Isso ainda se desenvolveu durante muitos anos da minha vida e creio que foi reação pós-trauma. A minha filha e o namorado resolveram casar, juntar as escovas. Essa foi boa. Juntar as escovas, ela põe entre parênteses. O que me fez sentir muito triste e fui para a cidade que o meu marido havia escolhido para morar e trabalhar. Cris, eu era a mulher mais infeliz do mundo, meu filho não gostou das mudanças. Creio que também estava sob o efeito de trauma, mas tentou sobreviver. Meu marido saía para os campeonatos e eu nem sabia para que servia naquela cidade. Não queria trair, odiava a ideia e comecei a me mutilar. Ai, gente... Se eu não me gostava, agora era pior. Onde fomos morar era minúsculo e tivemos que deixar nossos bichinhos para trás. Tantas tristezas, meu Deus. Vim morar nessa nova cidade, eu tinha o desejo de fazer tudo começar do zero. Ser uma esposa leal, digna, amar a minha família, fazer faculdade. Esse detalhe eu não contei. Sempre quis fazer faculdade, apesar da minha mãe falar constantemente que eu não valia nada e não daria nada. Eu queria ser alguém, eu queria ir para uma área que pudesse ajudar pessoas, fazer assistência social, mas na época o meu ex me desmotivou severamente. Ele vai para os campeonatos dele, que é uma beleza, e você nada, né? Cadê? Não espere motivação de seres das trevas que querem que você fique lá servindo a ele. Você não pode ter vida, a sua vida é servir a ele. E aí ela fala, você vai cuidar de delinquentes? Tá, e daí? Se fosse cuidar de delinquentes, eu estaria sendo feliz nessa área. Mas como teria que ir para outra cidade, porque na cidade que morávamos não tinha, e tinha as condições financeiras, não tinha, né, no caso as condições financeiras, eu desisti. 2 anos depois, com as crianças grandes, comecei a fazer faculdade de contabilidade. Gostava, fiz estágio no órgão público e amei, apesar de não me achar capaz. Meu chefe gostava do meu serviço e me incentivava a fazer concurso para me efetivar. E ele dizia que eu levava jeito. Meu ex precisou fazer uma faculdade porque o serviço exigiu e lá fui eu e desisti da minha faculdade porque 2 não tinha condições de pagar. Sempre você ficando para depois e ele tudo lindo. Ele primeiro, né? Novamente meus sonhos indo ladeira abaixo. Voltando, fomos para tal cidade grande e eu vivia sufocada, meu filho deprimido, a falta da minha filha, marido ausente e eu ali numa cidade que não gostava, mais longe da minha família. Tentei fazer algumas coisas, procurava Deus em vários lugares, religiões e não o encontrava. Só falsas seitas e falsos deuses e um dia sufocada pensei até em terminar com a minha vida. Estava muito infeliz, mas sempre me vinha a cena do anjo me fazendo prometer que não tentaria mais isso. Olha,
Meu filho começou a namorar uma menina e os pais dela adoravam ele, e ele ficava mais na casa da namorada do que em casa, e um dia, muito infeliz, pediu divórcio. Meu ex começou a rir achando que era brincadeira de mau gosto. Vai rindo, quem ri por último ri melhor, meu filho. Vai rindo, vai lá pro teus campeonatos, fica por lá, meu filho. Quando viu que era verdade, ficou gelado, pálido e saiu porta fora. Eu comecei a arrumar as minhas coisas e voltar para a minha cidade natal. Ele pediu para ficar com o filho, afinal ele já estava namorando e ficaria mais seguro ali. E ela põe entre parênteses, quanto engano, voltei para minha cidade sem nada, na verdade não tínhamos nada. Voltei com a sensação de fracasso e derrota. E vi minha avó, que sempre amei muito, e ela disse, seu marido nunca gostou de nós. E aquilo para mim foi um choque, porque na verdade ela tinha razão. Eu me esforçava para estar nas reuniões de família dele, na família dele, e eu os amava mesmo, e ele nunca se esforçou para estar nas reuniões da minha família, sempre com uma desculpa esfarrapada que eu aceitava. Passaram-se anos e a culpa me consumia. O convívio com a minha família era ótimo, mas cada um tinha suas preocupações e demandas da vida. O vazio que eu sentia era insuportável. Que saudades da minha família, e eu ansiava por uma família, quanta carência. A namorada do meu filho ligou dizendo que ele tentou suicídio. Saí desesperada ao encontro do meu filho, que estava triste, distante, diferente, e fui morar num cômodo de 2 peças, quarto e banheiro. Era um lugar úmido e frio, e lá tinham 6 kitnets conjugadas, e a cozinha era comunitária. Essa informação é importante lá na frente, ok? A cozinha comunitária, as kitnets, né? Teve a parte importante lá no começo também que você falou, mas a gente já entendeu o que era do armário, né? Enfim, e eu me achava a mulher mais deplorável e infeliz do mundo. Aonde eu cheguei, e meu filho é indiferente, distante, e isso foi o pior que uma punhalada. O inimigo, gente do céu, se não é Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa rocha, a gente não aguenta. Meu ex já estava com uma nova namorada e frio comigo. Claro que não esperava outra coisa, mas não esperava que ele ignorasse seu próprio filho, achando que tudo o que meu filho estava passando eram frescuras e falta de chinelo na BUNDA. É na dele, né? Só se for na BUNDA dele. Pai das trevas. E depois de um tempo descobri que quando eu saí a convivência dos dois ficou 0. Um na sala e outro na cozinha. E nem se falavam direito. Pronto, aí teu filho entrou em depressão total. E vê como isso aí vai de geração em geração, hein? Já foi você, essa mãe infeliz, das trevas a tua mãe aí, né? Se é que é mãe isso. Daí você agora já se automutilando, também pensando em tirar a vida, tentou, né? E depois agora o seu filho. Gente, isso aí tem que quebrar essas maldições. Quando Jesus entra, isso aí para. E ela fala, quando pedia para sair com meu filho, ele parecia um bloco de gelo distante e nem me abraçava, aquilo me corroía por dentro. Ai, gente, como é dolorido, como é triste. A indiferença dele me causava uma dor insuportável. Me culpava por tudo, eu era uma pessoa desprezível, um ser que nem merecia ter nascido. Era assim que eu me sentia, porque você ouviu isso da sua mãe a vida inteira. E meu filho tentou novamente suicídio. Gente, não se encaixava no mundo adulto e era uma pessoa imatura emocionalmente. Ele foi internado por 30 dias e as psicólogas nos chamaram, porque não entendiam o que estava acontecendo, já que o meu filho era um homem. Já tinha 19 anos, incrível, inteligente, simpático e ajudava a equipe da clínica a receber as pessoas que se internavam. Ele conversava, dava apoio, animava, era carinhoso e amável. E ela fala, sim, esse era meu filho. Apesar de não estar assim comigo, ele era tudo isso. E uma psicóloga muito humana começou a conversar e acabamos descobrindo que a maior dor do meu filho foi o fato de eu ter saído porta fora na separação e não ter perguntado para ele o que ele queria. Ai, gente, ele se sentiu traído com a indiferença de seu pai em casa e ele acreditou na namorada que falava, eles nunca te amaram. Olha, outra narcisista, gente, é assim.
Foi difícil para ele engolir tudo aquilo de uma forma tão bruta e entrou num parafuso de confusão e a namorada enfiando goela abaixo que nós éramos os piores pais do mundo. Gente, eu quero parar aqui, que isso aqui é muito forte. Você viu lá que lá atrás você se sentiu também assim pelo seu marido? Porque ele não teve a consideração de saber o que era melhor para você? Você sempre a invisível, vamos dizer assim, a rejeitada? Mas só que não, né? Hoje a gente sabe que não. Vamos ver aonde você chegou no sentido da fé, né? Eu sei que você é cristã, eu creio, né? Mas ó o que o inimigo faz na nossa vida até a gente chegar lá, né? E ela continua: nessa época de internação, a namorada quis proibir que eu e o pai dele fôssemos visitá-lo e eu entrei em briga com ela. Antes dela nascer, eu já era a mãe do meu filho e foi uma guerra muito grande. O meu filho amava ela e ela foi um suporte para ele. Apesar de tê-lo prejudicado muito, mas eu a perdoo, já que eu ajudei a essa situação. Olha aí, você se culpando ainda. Gente do céu, é dor em cima de dor e todo mundo sofrendo, né? O pai dele, como sempre, indiferente às dores dos outros, narcisista, é assim, não tem empatia, não tem compaixão, não sente nada do outro, é tudo sobre eles. Achava que eram frescuras e assim foi se levando anos e anos. E lá na minha kitnet, um dia apareceu uma moça linda, alegre, fizemos amizade. Ela levava lanche, fazia algo e a chamava para comer juntas e assim foi um período. Ela era muito amorosa e me convidou para ir à igreja evangélica com ela. Olha aí os anjos de Deus, eu espero que ela não seja mais uma, tá? Vamos ver, vamos esperar o melhor. Falei que sim por educação, mas pensei, jamais vou a uma igreja evangélica. Lá eles se vestem de forma estranha, paletó da década dos anos 30 e as mulheres com um cabelão relaxado. Nossa, na hora me repreendi. Peraí, é a forma das pessoas se vestirem e eu não tenho nada com isso. E pensei, mas ela não se veste assim. Mas ignorei e saí. Fiquei pensando por que eu tinha aquele pensamento e lembrei que com 8 anos um menino gostava de mim e me deu um livrinho que ele fez com folhas de papel. Numa folha, um bonequinho de palito e ela põe risos, dizendo eu te amo. E na outra me dando flores. Enfim, eu guardei. E eu guardei aquilo até me casar. Risos. E lembrei que ele me convidou para ir num lugar. Cheguei na frente de uma igreja evangélica e eles gritavam muito. E estavam vestidos daquela forma que eu pensei. Olha, interessante. Voltando, ela disse que lembrou que ele convidou ela para ir num lugar, chegou lá na frente dessa igreja e eles gritavam muito e estavam vestidos daquela forma que ela pensou. E ela diz, talvez se tivesse entrado, a minha vida teria sido muito diferente da tragédia que se tornou. Mas com aquela idade eu não tinha coragem, até porque a minha mãe não ia aceitar que eu ia apanhar. Esqueci o assunto. E essa moça que me convidou para ir na igreja com ela, sempre amorosa e nunca mais tocou no assunto. Só que eu via que ela era diferente. Algo bom saía dela. Morava naquele lugar com 6 kitnets e se 2 tomassem banho juntas, a chave geral caía e a gente precisava ir para a frente da casa, mesmo no frio, para erguer a chave geral. Já havia pedido para o proprietário arrumar, mas ele dizia que nada podia ser feito. Então eu aproveitava para tomar banho só no dia quente e no frio eu fazia banho de canequinha para não correr o risco de tomar banho gelado, porque nessa cidade, quando tá frio mesmo. KKKKK. Um dia, domingo, sozinha, acordei angustiada, era um misto de sensação que não sabia explicar, parecia que ia enlouquecer ali. Procurei ir para a igreja católica, centro espírita e até num culto de uma igreja ucraniana. Claro, não entendi nada e saí pior. Imagina, gente. Estava me sentindo muito estranha naquele dia e eu precisava de Jesus. Fui nas kitnets ver se havia alguém para conversar. Precisava conversar e as kitnets visivelmente estavam vazias. As mulheres saíam nos finais de semana para a casa de parentes ou dos namorados, com exceção daquela vizinha crente e querida. Só que a janela dela estava encostada e dava para ouvir ela cantando louvores, e eu não quis incomodar com as minhas angústias e estragar aquele momento lindo que ela estava vivendo. Voltei para o meu quarto e chorei muito, e lembro que foi um reviver da minha vida e das minhas dores. Clamei a Deus ajuda.
Dormi e acordei com a vizinha batendo na janela e uma toalha na cabeça. E ela perguntou se eu estava tomando banho porque a tal chave caiu. E eu disse não. E ela falou, muito estranho, porque não tem ninguém nas kitnets e a chave caiu. Hoje sei que foi o meu amado Espírito Santo. E ela põe risos. Falei para ela voltar para o quarto naquele frio, que eu já ia levantar a chave e ela poderia terminar seu banho. Eu sabia que ela estava se arrumando para o culto e eu perguntei se eu poderia ir junto. Risos. Deus é muito lindo. Como Ele faz as coisas, é verdade, gente. E ela respondeu um simples sim e voltou para o banho. Mais tarde disse que comemorou muito. Eu me arrepiei aqui, viu? Deixa eu falar que me arrepiei aqui, ó. Nos 2 braços. Sim, e voltou para o banho. Mais tarde disse que comemorou muito. Imagino quanto não deve ter orado por mim. Risos. Nunca desistam de orar pela alma de alguém. Eu tento fazer isso hoje e cheguei naquele culto. Eu só chorava e eu não entendia porque não conseguia parar de chorar. Hoje entendo que foi o alívio e a alegria de ter encontrado o meu amado Senhor Jesus Cristo e sua misericórdia e perdão. Que lindo, gente. Eu amo um relato assim. Na hora do apelo, quase saí correndo e me assustei até comigo mesma. E ela dá risada. Para honra e glória do meu Senhor, sou convertida há 7 anos e tenho passado momentos lindos com o meu Deus. A santidade é real e cada dia eu a procuro mais e mais. Que linda, gente. Olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Tem coisas que eu tô arrepiada de novo. Uau! Deus é lindo. É porque tem cura, tem libertação aqui. E olha só, eu vou lembrando das coisas. Tô toda arrepiada, gente, não para. Ah, Senhor, glória a Deus. Pronto, deixa eu explicar. Eu decidi hoje que eu ia tirar o dia para gravar esse relato, que dá para ver que ele não é tão curto, né? E eu falei, eu vou gravar esse relato hoje. Hoje foi um dia daqueles que eu tirei só para cuidar das coisas do curso, né? Que vai começar agora sexta-feira. E aí eu falei, eu vou almoçar, depois do almoço eu vou gravar. Tomei banho, tudo lindo, falei, vou me arrumar e vou me preparar para gravar. Gente, me deu um sono inexplicável e parece que tinha imã no sofá. Eu sentei lá e de lá eu não conseguia mais levantar. Aí começou a me dar fome, aí eu levantei, falei, vou sair, vou comprar um lanche. Falei, agora eu vou gravar. Normalmente eu não gravo vídeo à noite, já tá escuro, né? Já tava escuro quando eu comecei a gravar, mas eu falei, enquanto eu tava no sofá, porque normalmente eu não fico assim. Aí veio assim o pensamento pra mim. Nada por acaso, era pra eu estar falando isso aqui agora. Eu pensei, esse relato deve ser muito bom. Esse relato deve ter muita cura ali. Por quê? Porque tudo tá tentando vir pra distrair. E eu com aquela... Não era preguiça, era uma coisa assim que é espiritual provavelmente, né? É lógico que eu ia gravar, uma hora ou outra eu ia gravar, mas tava tentando me atrapalhar, tava tentando... Porque quanto mais tempo... o vídeo não vai pro canal, tá entendendo o que eu tô falando? Tudo tem hora perfeita de Deus, mas assim, quando eu tenho relatos assim, eu falo, meu Deus, eu não vejo a hora de postar logo, porque são mais vidas sendo curadas e libertas, pra honra e glória do Senhor. Então eu gosto de contar essas coisas por detrás dos bastidores, porque isso existe, né? E isso que dá todo sentido, pra gente ver que não é coisa da nossa cabeça não, é o Espírito Santo todinho, ele fez queimar lá a chave, algo inexplicável, porque era quando tinha 2 ou mais pessoas, só tinha ela ali tomando banho, Deus permitiu isso, veja bem, você já queria, você já estava com aquela sede e fome de Deus, você viu, algo nessa mulher chamou atenção em você viu que tinha Deus ali, né? Era algo que você estava buscando e Deus aproximou. Deus cuida dos detalhes, gente. E ela fala, não foi fácil para quem teve as 5 feridas emocionais muito fortemente expostas. Mas Jesus é misericordioso, meu Deus é o pai que nunca tive e ele é o melhor pai do mundo. Meu filho hoje mora comigo e a cada dia estamos mais próximos, glória a Deus, ai que lindo. Ele ainda não é crente, mas... quem se dizia ateu, hoje ele pede orações. Glória a Deus. Que lindo, gente. Ele ainda tem as lutas deles e muitas dificuldades e também ansiedades. Terminou com aquele relacionamento tóxico e hoje tenta superar seus desafios diários. Minha filha é casada, mora em outro país e sinto falta dela. Mas feliz porque ela é uma moça equilibrada, feliz no casamento e muito esforçada. Meu pai se suicidou. Olha aí, gente. Suicídio... tem a ver com heranças hereditárias.
Isso daí eu creio que já foi quebrado, porque Jesus entrou na sua vida, né? E seu filho, se Deus quiser, em breve também estará, né? Junto com você, buscando ao Senhor no profundo. É um processo, e Ele está nesse processo. E assim como você se espelhou e foi atraída a Deus através dessa senhora, o seu filho também vai ser atraído através da mudança que ele vai ver na sua vida, que ele já está vendo, né? Que lindo, gente. Glória a Deus que Ele está com você. E ela fala: o meu pai se suicidou porque a mulher dele fez a mesma coisa que a minha mãe. O proibiu de ver a filha que eles tiveram. E durante muito tempo eu levei a culpa por não ter tido coragem de falar com ele de forma clara, mas eu não sabia me comunicar com as minhas dores e com a idade de 15 anos. O meu padrasto tem contato esporádico. Ele mora em outra cidade, minha mãe vive de galho em galho, não tem contato nem com as filhas e nem com os próprios irmãos. Decidiu ter uma vida solitária e cheia de religiosidade. A casa é cheia de ídolos e só vive repetindo os mantras que não funcionam. Me culpava por isso em relação à minha mãe, mas hoje entendo que a vida é feita de escolhas. É isso mesmo. A velhice dela está muito próxima e ela ainda não aceita ajuda. Foi para uma casa de repouso, causou uma confusão e saiu. Não para em lugar nenhum, vive mudando de casa e jogou fora seu apartamento, vendeu e disse que jamais deixaria algo para as filhas. Meu pai do céu, essa mulher ela precisa de um encontro com Deus antes que seja tarde demais, porque cadê o arrependimento, gente? Que coisa, diz que tem gente que é assim, vai ser assim, né? Tem gente que não quer mesmo sair de lá. E ela fala: triste isso, como se eu importasse com isso. Sempre quis apenas o amor dela, que ela nunca conseguiu me dar. É, porque não tem amor ali, gente. Já a perdoei. Imagina quão triste é a sua vida. Hoje tento reforçar meu vínculo com os meus familiares e tento superar meus desafios. Nossa, quase ia me esquecendo de algo importante. Em 2020... época da pandemia, eu peguei todos os sintomas e trabalhava como cuidadora de idosos. Eu amo cuidar desses seres lindos. Olha aí, tá vendo? Você sempre teve esse sonho de trabalhar ajudando pessoas. E olha que lindo você ajudando os idosos. Sempre tinha, né, essas pessoas no seu caminho. E ela fala: precisei deixar essa casa de repouso, mas precisava de dinheiro para pagar o aluguel. Deus me pediu 1 ano para ficar com ele, na força obedeci. Ela põe kkkk. Foram momentos incríveis, ele restaurou a minha identidade com ele, meu pai. E ela fala: uma moça na célula me apresentou uma moça que morava na Inglaterra e fui cuidar da mãe dela e do irmão, ambos com transtornos psicológicos. No início parecia fácil, mas não é fácil lidar com esse ambiente. Comecei a voltar para casa muito mal, ao ponto de ter dores pelo corpo, angústia, e comecei a perguntar para Deus o que era aquilo. Além de um ambiente de demônios, porque eles eram cheios e aquilo estava me detonando, até que eu comecei a identificar os comportamentos daquela mulher. E ela põe entre parênteses que parecia legal, mas no íntimo manipulava. E era falsa e mentirosa. Algo começou a me incomodar ao ponto de eu não querer mais ir trabalhar. Você começou a ver e ter gatilhos da tua mãe ali, né? Uma amiga conheceu eles e disse: pesado, hein? E pasmem, eu não conseguia enxergar, apenas quando o meu corpo começou a denunciar, porque a minha cabeça via como algo tão normal, de que normal não tinha nada, e ela põe nada em letra maiúscula. É porque você já tinha passado por tantos abusos, já veio de uma família tão disfuncional, que você achava que era normal, porque realmente normaliza, porque é algo familiar, entende? E isso acontece com todos nós, que nos envolvemos com narcisistas, com pessoas tóxicas. Porque uma pessoa que nunca passou por isso, que eu acho difícil nessa vida, né? Mas que não teve, né, esse tipo de família disfuncional e tóxica, no primeiro grito já vai falar: gente, o que é isso? A pessoa não é normal, eu não vou ficar aqui não. Então a pessoa já se posiciona e põe limite. Mas com todos esses abusos da sua mãe, o que criou em você? Uma baixa autoestima, confusão mental, inseguranças, ansiedades, traumas, entende? E aí o que acontece? Você cresce com essa carência, com essas feridas que você nem sabe que você tem, e aí o inimigo vai mandando as pessoas para suprir. Oferece lá isso para ela, oferece aquilo lá, e graças a Deus você não se corrompeu.
Achei muito importante você falar da parte onde você estava ali viciada na masturbação, porque isso acontece muito mais do que a gente possa imaginar. Mas olha, eu vou falar para você, assim como você, muitos já foram também libertos e serão. A questão é você querer sair de lá, é você temer a Deus e entender que aquilo é um vício, aquilo não é bom para você, que aquilo não é a vontade de Deus para sua vida, que é pecado, né? Principalmente se você tem um relacionamento. Lógico que você estava aí com outro narcisista, é um atrás do outro, mas assim, se você está num relacionamento saudável, né? Se é marido e mulher, e ou esse marido ou essa mulher está tendo esse comportamento, né? De se masturbar, a pessoa não vai estar com... E é um comportamento egoísta. E isso não é de acordo com a vontade de Deus. E uma vez que você tem consciência disso, você que tem temor a Deus, vai querer sair desse vício, né? Vício não é fácil, gente, mas com a ajuda de Deus e você buscando, consegue. Você conseguiu, né? Então também os outros irão conseguir. Basta querer e buscar. É um processo, mas uma hora você vence isso daí, porque o maior é que está em nós, não o que está no mundo. Isso é importante falar, gente. E aí, continuando, ela diz: a filha dessa família me pediu para ir levá-los ao médico e tirar conclusões. A tal senhora não queria ir ao médico. Se achava tão superior até aos médicos e quando tinha chances me humilhava sem dó nem piedade e eu me perguntava o porquê. Já que só os tratava muito bem. Tem explicação por quê? Porque eles são ruins. Estão nem aí. E covardes. E eles fazem isso com as pessoas que eles veem que são assim, como você era, como eu era, né? Pessoas que sempre olham o bom do outro. Mesmo não tendo, a gente acha alguma coisa de bom. E por quê? Por conta daquela condição que você ficou condicionada pela sua mãe desde a sua infância a trazer para você a responsabilidade, a culpa do erro do outro, né? Então eles vão nessas pessoas, porque pega você hoje, vê se essa véia aí, ela ia fazer isso com você hoje. Lógico que não. Eu falo véia porque é véia das trevas mesmo, né? Cada um no seu quadrado. E ela fala, aí a ficha começou a cair. Peraí, eu sentia tudo isso com a minha mãe. Bingo! Comportamentos eram iguais e ela me atingia da forma igual, porque ativava gatilho em você das feridas que ainda estavam abertas. É desse jeito. Comecei a me posicionar, junto com o psiquiatra fui estudando e enfim o diagnóstico narcisista histriônica e traços de psicopatia. Uau! Ela coloca, uau, que descoberta maravilhosa assim, é libertador. Acabava de descobrir que a minha mãe era narcisista, aquilo foi um alívio com uma tristeza muito grande e alegria. KKKKK, alívio porque eu não precisava mais me culpar por não honrar a minha mãe e a igreja me trouxe isso, mas consegui discernir com a graça de Deus. Infelizmente minha mãe era narcisista e não aceitava diagnóstico e nem ajuda profissional, até hoje não aceita. E ela continua, tristeza ao mesmo tempo porque eu mendiguei amor onde nunca jorrou amor e sim indiferença. Imagina para uma criança viver a vida assim, não é fácil. E mais triste ainda que muitas crianças devem viver isso. Com certeza, se meu irmãozinho fosse vivo, ele seria igual ao filho dessa mulher, triste, depressivo, esquizofrênico, sem vida e sem opções. Porque esse rapaz, apesar de muito inteligente, não consegue sair das garras dessa mulher. A filha teve que ir para outro país para sobreviver, mas ele não conseguiu. Muito alegre, porque com a revelação, ela contando aqui tudo que ela sentiu, né? Ela sentiu triste, enfim, alívio, e ela se sentiu muito alegre, porque com a revelação desse fato eu soube que o meu Deus sempre esteve lá me protegendo, cuidando e amando, e ela põe tudo com letra maiúscula. E antes de seguir, eu quero falar algo muito importante aqui também. Olha só, gente. Ela falou aqui, a minha mãe era narcisista e não aceitava diagnóstico e nem ajuda profissional. A igreja trouxe isso para você em relação a desonrar sua mãe, porque você escutou várias vezes, nossa, tá falando mal da sua mãe. Quem nunca passou por isso, quem tem uma mãe narcisista? Porque muitos são narcisistas também e o ponto deles, o inimigo, ele é o quê? O acusador. E o narcisista é o próprio inimigo. Então ele vai acusar, ele vai trazer culpa, mais culpa para sua vida, né? A não ser que você já esteja firme lá e você fale, não, aqui não, minha filha.
Sai de reta, Satanás, porque aqui eu já fui liberta, Deus já me perdoou, já me arrependi, não tem mais opressão e culpa na minha vida, não. Tenho o perdão de Deus, estou liberta. Mudança de vida, mudança de mente, né? Agora, honrar pai e mãe, gente, eu creio que quando a gente vai atrás e entende de verdade o significado disso, o que Deus diz em relação a honrar pai e mãe? Porque uma coisa, quando você fala de uma coisa que você viveu, que é uma realidade, você tem a tua história de vida, aquilo aconteceu. Você não está desonrando um pai ou uma mãe contando a tua história de vida, o que realmente você passou, entende? É diferente de você estar falando mal, de você praguejar, de você desejar o mal, de você, tá entendendo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o inimigo ele traz, ele mistura, ele distorce a palavra de Deus para você ficar presa lá, sofrendo, sentindo culpada o resto da sua vida e você nunca sair do lugar e pensar em tirar a própria vida. Tá repreendido em nome de Jesus. Que relato perfeito, gente, olha isso. E ela continua, comecei a pesquisar sobre o assunto e virei a estudante sobre narcisismo. É igualzinho eu e todos aqui, né? Ai, só Deus por nós. Quantas matérias eu li, quantos profissionais que falam sobre isso. Como eu não tinha dinheiro para fazer terapia, fui só buscando mais e mais informações. Mas o que fazer com todas essas informações? Ela põe um ponto de interrogação. Fiquei um pouco triste pela minha história, até que um dia veio o seu canal e um testemunho. Yes, e hoje é o seu aqui. E eu não consegui assistir até o final. A dor que eu sentia por aquela pessoa que narrava me doeu na alma e até critiquei. É porque o inimigo não quer que a pessoa seja liberta. Inclusive, gente, eu estava aqui pensando comigo, né, em relação ao curso de formação em terapeutas. Pode ver, pode ter certeza, pode ver e falar com as alunas, com os alunos que vieram participar. Sempre tem algo tentando fazer com que a pessoa não vá. Porque o mundo espiritual é real e eles, os das trevas, eles fazem de tudo para que você nunca saiba quem você é. Acima de tudo, quem é o seu Pai Celestial, o seu Criador, que você nunca tenha conhecimento sobre as artimanhas do inimigo e muito menos que você viva o propósito, né, de Deus na sua vida, o propósito maior. Porque depois de tudo isso que você viveu, que você passou, a certeza de que Deus sempre esteve lá guardando, cuidando e livrando. E depois de passar por tudo isso, você vai ser mais um instrumento do Senhor poderoso aqui na face dessa terra. O inimigo não quer que isso aconteça. Ele não quer. Mas Deus está levantando os seus aqui. Graças a Ele por isso. Mas o inimigo se levanta. Todos têm testemunho para dar em relação a vir fazer o curso. Tem levante? Tem. Mas quando Deus diz o sim, ninguém pode dizer o não, né? A vitória, a batalha existe, mas a nossa vitória é garantida, ok? Continuando, ela diz, até critiquei, nossa, a vida já é tão difícil e essa Cris Cole ainda mostrando ao mundo o perverso, e aquilo começou a me incomodar e eu orei. Vou até ler de novo, gente, que isso aqui é desse jeito. Eu amo. Ela diz, nossa, a vida já é tão difícil e essa Cris Cole ainda mostrando o mundo perverso, e aquilo começou a me incomodar e eu orei. E falei, Pai, ela deve fazer por algum propósito, e voltei a ouvir o relato. 3 pontinhos. E ela diz, chorei com a pessoa e nesse dia você disse, muitos me criticam, mas é um legado vindo de Deus. E eu comecei a maratonar o seu canal. Como aprendi com os relatos e fui fazer a imersão. E ela diz, numa época em que eu estava muito deprimida, tudo isso em menos de 3 meses. Eu fiz a imersão sobre feridas emocionais e foi incrível. Tenho 5 feridas, as 5 feridas, e se Deus mostrou, é para curar e virar apenas cicatrizes. Isso mesmo, linda. Minha intenção com esse relato é que ele possa ajudar outras pessoas que também passam ou passaram por isso. Deus me deu uma habilidade da costura, mas ainda me esforço em acreditar no meu potencial. Tenho dificuldade de romper nessa área financeira e estou fazendo terapia com uma das mentoras e está sendo incrível. Que lindo! Quero ser útil a Deus e não ser uma crente morna, mas uma crente que vai poder ajudar outras pessoas. Já está ajudando muito.
Ah, e uma amiga da igreja me deu um golpe em 2021. Gente, quando você acha que acabou, ela vem com algo mais. Perfeito, é muito bom, porque existe mesmo. Lá dentro, é facinho para eles. Ela fala, levei muito tempo para me reerguer, mas para a honra e glória do nosso Senhor, estou aqui contando meu relato. Ainda estou passando por lutas financeiras ao ponto de alguns dias não ter o que comer, mas em meio ao caos, Deus tem me trazido uma paz que excede todo entendimento humano, porque Ele é lindo demais. E desejo para a sua vida, Cris, muitas bênçãos vindas do Senhor sobre a sua vida. Obrigada por ter aceito esse legado de amor ao próximo. Deus abençoe e abençoe a todas as suas terapeutas. Amém, linda. Glória a Deus por sua vida. Me deixei um pouquinho preocupada, fiquei um pouquinho preocupada aqui você falando que não tenho o que comer, gente. Como assim? Ai, ai, ai. Me dá um oi no WhatsApp aí pra eu ver quem é você, porque eu não tô lembrando, tá? Manda um oi pra mim, eu quero falar com você. E outra coisa aqui que você falou... deixa eu ver, alguma coisa que me chama, a parte financeira, né, que está travada aí, porque sentimento de culpa, isso é um processo, mas pode ter certeza que você vai sair daí também. Deus está restituindo e restaurando tudo na sua vida. E você falou também dificuldades em romper, ok, nessa área, mas você falou outra coisa, peraí, deixa eu ver. Na habilidade na costura, eu lembrei de mim, gente. Sabe por quê? A gente acha que isso é crença de não merecimento. A gente acha que a gente não é bom o suficiente porque a vida inteira foi o que eles fizeram a gente sentir e acreditar, mas na verdade eles que não se sentem bons o suficiente, a insatisfação está neles, não na gente, né? Mas até Deus entrar, até Jesus entrar, a gente fica lá. E eu lembro de mim, né, que para quem não sabe, além do pão de mel, antes do pão de mel eu fazia bolos cenográficos. Cada um mais lindo que o outro, gente. Eu fazia os bolos, era uma tensão, uma preocupação, porque assim, as pacientes mandavam a foto e eu fazia a réplica o mais parecido possível, a não ser que a pessoa falasse, Cris, faz, é desse tema e eu confio, faz o que você quiser. Aí eu buscava ideias e eu fazia do jeito, né, que Deus falava para eu fazer. E toda vez, até a cliente vir buscar o bolo, gente, eu passava assim, eu olhava e eu pensava, gente, não fui eu que fiz esse bolo, não tô acreditando. Né? Mas por quê? Olha que lindo, olha o que Deus faz na nossa vida, exatamente por essa humildade, exatamente por a gente não ter aquela soberba e se achar, né? Aquela coisa do ego, e a nossa dependência estar em Deus, porque isso, gente, nunca na minha vida que eu achei que um dia eu ia fazer esse tipo de trabalho, que eu ia ter esse dom, foi Deus que me deu esse dom, né? E por ser dom dele é que fica tão lindo e perfeito, e eu ficava, nossa, não fui eu que fiz isso, não é possível. Não que, tá entendendo? Eu sei que fui eu, mas era tão lindo, porque aí você vê, tudo que nós fazemos prospera e é lindo e gera frutos e tem sucesso porque é feito com excelência, porque tem o amor de Deus envolvido, tem a humildade no coração, tem o carinho, a dedicação, tudo que é feito com amor fica lindo e faz todo sentido. Quantos na Bíblia que Deus usou, Deus capacitou, e sempre aquelas pessoas que falavam, eu não vou ser capaz, como? Eu fazer isso, Deus? Eu não. Pois é esses que Deus escolhe para Ele mostrar e confundir, né? Para não ter que mostrar nada, mas Ele faz, Ele chama esses que parecem ser nada, totalmente fora da curva, né? Que ninguém dá nada, e Ele usa exatamente esses que somos nós para fazer a vontade dEle e para mostrar que é Ele que faz através de nós. A gente só precisa se posicionar e falar, Deus, eis-me aqui, usa-me, seja feita a sua vontade. E aí se prepara, porque vai ser lindo e poderoso. E vai virar testemunho e vai edificar a fé de muitos e levar cura e libertação em todas as áreas dessas pessoas, da vida dessas pessoas que estão buscando. Então, linda do relato, que Deus continue te guardando, protegendo, abençoando, que Deus faça prosperar na sua vida todas as áreas, porque essa é a prosperidade do nosso Deus. Embora nós tenhamos aflições aqui nesse mundo, a certeza nós temos de que o nosso Deus está conosco e que nós vamos vencer todos os desafios para a honra e glória dele
Então eu te agradeço do fundo do meu coração, todos que estão aqui também, deixe seu comentário de gratidão para ela. E olha, você é mais do que vitoriosa, que testemunho forte, hein? Você escreveu com maestria e eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muitas e muitas vidas. Assim como você foi abençoada por outros relatos, agora a sua vida está sendo um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Porque cada história é única, cada história, cada relato, Deus vai usar para tocar a vida de pessoas que passaram por isso. Por isso é tão importante cada um de vocês enviar o relato de vocês. Então, se você está aqui ouvindo esse relato e pensa, não vou mandar o meu relato não, porque meu relato é tão parecido, tão igual com o dos outros. Não sei escrever direito, não sei me expressar, não vai ficar tão bom quanto esses que eu vejo. Quem disse? Quem é que vai fazer? Assim como eu falei do bolo, que eu olhava e falava, não fui eu que fiz, gente, ficou tão lindo, tão perfeito. É porque Deus estava ali, junto comigo, o tempo todo, fazendo, né? O poder de Deus está em nós, Ele habita em nós. Espírito Santo vive dentro de nós. Então, imagina, tudo que a gente faz fica lindo, porque tem Deus ali envolvido, tem amor. É lindo demais, gente. E é isso. Então, se você pensa dessa forma, pensa assim, quem vai fazer, quem vai escrever o relato, quem vai me guiar, quem vai trazer as palavras é o Espírito Santo de Deus. Vai ser feita a vontade do Senhor. Ora antes, fala, Deus, me fala o que eu devo escrever. Me fala o que eu devo contar da minha história de vida. E que leve cura e libertação. E que vidas sejam libertas. E que possam viver o propósito maior que o Senhor tem para a vida delas. É isso aí, gente. Firmes e fortes, Deus é mais. E em breve estaremos aqui com mais relatos para vocês. Beijo no coração e até lá. Tchau, tchau.